Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 20 de maio de 2026, 6 horas, horário de Brasília. A Ucrânia reconquista territórios e Putin faz genocídio contra tártaros. As forças ucranianas iniciaram uma virada histórica, praticamente esse ano inteiro, de 2026, no campo de batalha, nos principais pontos onde de fato estão acontecendo confrontos. Vamos revelar para vocês os dados contundentes sobre o colapso do avanço russo e como as defesas de Moscou foram completamente superadas pelos ataques ucranianos. Veja também a denúncia internacional sobre o terror constante e a perseguição implacável sofrida pelos tártaros na Crimeia, que está ocupada sob o regime de Vladimir Putin. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo. Você que gosta de ver a verdade, a todos que gostam de ver a verdade, eu peço que deixem o seu like e compartilhem este conteúdo e comentem também sobre o que vocês acham, essa análise sobre a superioridade tática da Ucrânia e o genocídio dos tártaros, criminoso, mais um crime do ditador da Rússia. E também, aqui vocês que vão se inscrever, ativem o sininho. Muito obrigado. O fato de nem mesmo o breve cessar-fogo, agora no dia 9 de maio, quando o ditador da Rússia comemorava no seu convescote o dia da vitória, demonstra claramente a gravidade da situação, que ele não tem interesse em fazer a paz. Ele queria só naquele local onde ele estaria, porque ele tinha medo que viessem drones e ele fosse atingido por um drone. Este cenário sugere que a guerra de agressão promovida pela Rússia, promovida por Vladimir Putin, dificilmente terminará em um curto espaço de tempo, apesar das negociações e mesmo com as dificuldades econômicas da Rússia. Dados consolidados e análises profundas que foram publicadas, eu usei como referência na revista The Economist, confirmam que a intensidade dos combates permanece extremamente alta no teatro de operações na Ucrânia. No entanto, a grande realidade atual é que a ofensiva russa, segundo a publicação, essa ofensiva russa de primavera estagnou por completo. Não existe mais. O número de baixas russas na guerra, diz a revista, permanece em níveis terrivelmente elevados, no caso para a Rússia. A análise detalhada das linhas de combate mostrou que as forças russas sofreram perdas territoriais muito significativos agora nos últimos meses. De acordo com estimativas rigorosas de inteligência, até o dia 12 de maio, 518 mil soldados russos já haviam sido mortos na guerra, né? Agora, né? Segundo eles, existe um número de uma outra estimativa mais simpática aos russos de 352 mil apenas mortos. E agora, The Economist, que eu considero uma publicação, é uma das mais confiáveis do mundo, não só em economia, mas como nos diversos outros assuntos, ela é muito confiável e é muito séria. E eles dizem que aproximadamente 518 mil soldados mortos na guerra. Até agora, né, desde o dia 24 de fevereiro. Agora tem as baixas também através de ferimentos graves, que chegam a esses mais de 1.300.000 soldados no total, entre mortos e feridos. Então é um número impressionante de qualquer maneira. E eu acho crível, porque na realidade 500 mil mais quase 1.400.000, que já está indo para 1.400.000, é quase 3 vezes mais que é razoável, que de fato é a proporção de baixas que os russos estão sofrendo. Esses dados estatísticos revelam um impacto demográfico devastador para a Rússia. Isso significa que cerca de 3% da população masculina russa em idade de alistamento militar antes da guerra morreu ou ficou gravemente ferida.
Essas perdas humanas e materiais catastróficas estão acontecendo em um contexto de avanços russos insignificantes e irrelevantes. O campo de batalha, o teatro de operações moderno está se tornando cada vez mais complexo devido à alta dispersão de forças. Ele dispersa muito porque é uma frente de aproximadamente 1.350 quilômetros lineares, né? Os drones de ataque ucranianos agora perseguem as tropas russas muito além das linhas de frente tradicionais, né? E essa tecnologia ucraniana impede o avanço de novas unidades russas também para a linha de contato muito mais longe do que anteriormente, o que sem o risco imediato de as tropas ucranianas serem alvejadas. Embora algumas fontes muito pontuais sugiram avanços lentos de Moscou, os dados territoriais contam uma história um pouquinho diferente. A análise geográfica detalhada indica que as tropas de Moscou, eles capturaram apenas aproximadamente 220 quilômetros quadrados esse ano. Nós estamos aí há 5 meses dessa guerra, né? Nesse ano. Isso representa a quantia irrisória de apenas 0,04%, ou seja, 0,04% de todo o território da Ucrânia. É nada para a quantidade de vidas perdidas, a quantidade de mutilados, de feridos, etc. A Ucrânia, no entanto, passou a recapturar de forma consistente e planejada numa quantidade de território maior do que a Rússia avançou. E nisso que ela já avançou, ela já perdeu novamente uma grande parte desse território e a Ucrânia continua fazendo pressão. Os dados mensais consolidados provam que as as forças armadas ucranianas, recapturaram aproximadamente 189 quilômetros quadrados de áreas ocupadas. Esse sucesso operacional forçou a Rússia a atrasar todos os seus preparativos para uma possível ofensiva de verão. Analistas militares internacionais concluem que esse cenário estratégico representa o real ponto de virada na guerra em favor da soberania ucraniana. Além do recuo no fronte, a própria Rússia se encontra hoje indefesa em seu próprio território doméstico. O tenente-general ucraniano Igor Romanenko, ele também é ex-vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas e ele também é fundador da fundação Fecha o Céu da Ucrânia, né? Que o céu da Ucrânia teria que ser fechado. Trouxe dados fundamentais sobre esse assunto. Ele lembra que o Kremlin construiu um poderoso e caro sistema de defesa aérea ao longo dos anos. Além disso, os drones de fabricação ucraniana conseguem furar esses bloqueios que a Rússia fez, que ele construiu, né, e realizar ataques cirúrgicos com precisão extrema. Os alvos principais atingidos com sucesso são instalações, fábricas militares que fornecem armamentos sofisticados para o exército da Rússia. Esse processo de destruição de alvos estratégicos será ainda mais aprimorado a longo prazo, segundo o tenente-general Romanenko, né? Então, a situação exata em cada zona de defesa aérea russa é estudada, inclusive antes do lançamento dos vetores de ataque ucranianos. Dessa forma, os recursos de ataque ucranianos atingem seus alvos estratégicos com eficiência máxima e letalidade cada vez mais crescente. Agora vamos falar desse crime contra a humanidade que o ditador da Rússia, Vladimir Putin, está fazendo contra os tártaros na Crimeia, que é a região que eles vivem, é historicamente deles. Eles vivem hoje sob um regime de terror constante imposto por Moscou, pelo ditador, ordens diretas, ordens administradas pela KGB, repetindo tragédias históricas. A data de 18 de maio marca o dia oficial da lembrança das vítimas do genocídio do povo tártaro na Crimeia, que foi instituído após a deportação soviética de 1944. Naquela ocasião, o ditador da União Soviética, Joseph Stalin, deportou à força mais de 190 mil tártaros para a Ásia Central sob falsas acusações de traição. Ásia Central, a parte asiática da Rússia, entenda-se isso. Ativistas exilados denunciam que a impunidade em torno desses crimes históricos permite que o regime russo, Vladimir Putin está
repetindo as mesmas atrocidades na Crimeia atual, na Península da Crimeia, ocupada desde 2014, de quando eles entraram lá. São territórios ilegalmente controlados por Moscou. A população tártara enfrenta severa repressão política, prisões arbitrárias e o apagamento forçado de sua identidade tártara. Dados oficiais do Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia apontam que a Rússia mantém quase 300 pessoas da Península da Crimeia tártaros em cativeiro político. Deste total de presos políticos sob acusações forjadas, 159 são tártaros da Crimeia. O presidente do Mejlis, Refat Chubarov, afirmou de forma categórica que as buscas em massa e os desaparecimentos forçados sob em continuação direta da política imperial russa. Essa organização que eu falei, a Mejlis Refat Chubarov, é uma organização tártara, né? O terror estatal se intensificou consideravelmente desde o início da invasão em grande escala da Rússia em 2022, atingindo também áreas ocupadas lá na região da província de Kherson, onde tem uma população tártara também significativa, porque a província de Kherson é vizinha à Península da Crimeia. Para tentar conter o descontentamento popular, a polícia de ocupação russa realiza visitas intimidatórias às casas dos ativistas ucranianos. O regime russo proíbe terminantemente qualquer ato de lembrança, luto ou oração coletiva na Península da Crimeia ocupada. Qualquer cidadão que tente acender uma vela ou homenagear as vítimas do passado é imediatamente presa pelas forças de segurança russas. As autoridades de ocupação efetuam prisões de tártaros quase todas as semanas, o que demonstra o medo do Kremlin diante da resistência pró-Ucrânia que permanece viva na Crimeia. Os tártaros da Crimeia já disseram que querem continuar a ser ucranianos. Muitos dos cidadãos detidos ilegalmente são transferidos para prisões de segurança máxima nas regiões mais remotas e isoladas da Rússia. Após cumprirem penas injustas, criminosas, esses cidadãos tártaros são terminantemente proibidos, são cidadãos ucranianos, mas são da etnia tártara. Eles são terminantemente proibidos de retornar para suas casas na Crimeia. A comunidade internacional, incluindo países como Polônia, República Tcheca, Canadá, Letônia, Lituânia e Holanda, já reconhecem oficialmente essa perseguição como genocídio, porque existe uma regulamentação internacional sobre esse assunto. A resiliência do povo tártaro e a eficiência militar das Forças Armadas da Ucrânia demonstram que a Ucrânia mantém a superioridade moral, técnica e tática para vencer essa guerra cruel, e os russos têm que ser expulsos e os responsáveis têm que ser julgados por isso, sem nenhuma dúvida. Para conclusão, os dados analíticos e históricos apresentados aqui por mim, comprovam a falência da estratégia militar russa e a eficiência das forças ucranianas. A Ucrânia demonstra superioridade tecnológica ao romper barreiras aéreas e retomar o controle de seu território legítimo. A vitória ucraniana se constrói diariamente com inteligência militar no fronte e com a resistência inabalável de seu povo contra a opressão criminosa, quer contra os tártaros da Crimeia, quer contra os ucranianos nas regiões ocupadas. Os criminosos russos terão, de qualquer maneira, que ser levados a um tribunal internacional. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Para vocês se inscreverem no canal, vocês que gostam da verdade, inscrevam-se. E não esqueçam, ativem o sininho. Peço também a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários, que tenho certeza são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado.